Estão presentes nessa conferência o Sr. Fábio Zanfelice, CEO da Auren, e o Sr. Mário Bertoncini, CFO e diretor de RI. O time de Relações com Investidores também está presente conosco. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Fábio Zanfelice, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Fábio, pode prosseguir. Bom dia, senhoras e senhores. É satisfação tê-los aqui na divulgação do resultado do quarto trimestre 22 da Auren, fechamento também do ano aqui de 22. Vamos seguir aqui com a nossa apresentação para nós termos mais tempo aqui para discutir e para responder as perguntas das senhoras e senhores. Okay? Vamos lá, primeiros destaques do quarto TRI. Vamos lá para o próximo slide 4. Do ponto de vista operacional, os destaques deste último trimestre, nós tivemos aí aumento de 8% na geração hidrelétrica da companhia, né, sobretudo sobre os ativos próprios, né, que hoje concentra-se em Porto Primavera. Nossa geração eólica também aumentou 32% em relação a 2021, muito relacionado também à normalização da operação de ventos do Araripe 3, a subestação coletora, no sinistro que ocorreu em 21 com os transformadores e que foi totalmente restabelecido no último ano. Do ponto de vista dos aspectos financeiros, EBITDA ajustado de 521 milhões nesse quarto TRI, com uma margem de EBITDA ajustada de 85%, índice de conversão de caixa em 68%. Grande ponto alto aqui desse trimestre, né, destacando aqui a celebração do acordo com a União Federal envolvendo o recebimento da indenização da usina de Três Irmãos, que já estava sendo discutido há quase 10 anos. Outro destaque dessa apresentação de resultados é a aprovação pelo Conselho de Administração de um dividendo equivalente a R$ 1,50 por ação. No aspecto de crescimento e inovação, nós tivemos aí a entrada de operação comercial completa de ventos do Piauí 2 e 3, dentro do orçamento e do cronograma esperado, né, quando decidimos fazer esse projeto. Dos nossos parques solares, foram finalizadas ao longo do último trimestre a contratação de todos os fornecedores de serviços para a construção de Sol do Jaíba e Sol do Piauí, que já seguem em ritmo acelerado. E do lado da comercialização, a gente avançamos aí com a estratégia de criação de um ecossistema, né, para potencializar a capacidade de comercialização, que ganhou aí mais um reforço com a Flora, foi uma aquisição de participação que nós fizemos no último quarto trimestre, relacionado aí ao mercado de geração distribuída. Vamos comentar um pouco também mais à frente sobre essa aquisição. Partindo então para os dados do mercado de energia, no slide 6, boa notícia aí que a crise hídrica de 21 ficou no passado, 2021, período úmido, compreendido entre 21 e 22, né, no período anterior, nós tivemos uma recessão da energia natural fluente. Ela foi, né, entre dezembro de 20 até o final de 21, apresentou 20 gigawatts médios abaixo da média de longo termo. Esse cenário foi totalmente revertido agora em 22, onde nós estivemos muito em linha aí com a MLT, né, apenas 0,6 gigawatts médios abaixo, né, mas foi um delta aí de quase 20 gigawatts médios, o que refletiu na recuperação do armazenamento, como nós vemos lá no gráfico à direita, né. Terminamos aí dezembro de 2022 com 58% de armazenamento, o maior armazenamento dos últimos 11 anos, né? O último, como vocês podem observar no gráfico aí, melhor armazenamento foi em 2011, em abril de 2011, quando atingiu 89%, né? E nesse ano de 22, o armazenamento máximo foi 75% atingido em maio. Então, voltamos aí a uma condição de hidrologia bastante favorável, o que fez com que, obviamente, os preços de mercado reagissem, né? Nós vimos a redução do PLD, que permanece aí no seu valor mínimo regulatório. A expectativa é que ele continue baixo ao longo do ano de 23. Muito bem. Sobre o aspecto de desempenho operacional,
Vamos falar aqui da nossa geração hidrelétrica, né, que apresentou variação positiva nesse último trimestre. Olhando aqui sobre o aspecto do sistema, nós fechamos o quarto trimestre com GSF 76%, em relação aos 66% que nós vimos no quarto trimestre de 21, que estava ainda sob efeito da crise hídrica. No ano de 22, o GSF fechou em 85%, contra 73% no ano de 21. A melhora no cenário hidrológico fez com que também o custo, né, de energia, despesa de compra de energia para cobertura do GSF caísse, né, nesse último quarto TRI de 22 em relação ao quarto TRI de 21. No gráfico abaixo, nós mostramos um pouco a evolução, né, da geração de Porto Primavera. Vocês bem sabem que Porto Primavera é uma usina de jusante, né, na Bacia do Paraná. Bacia do Paraná que passou por algumas restrições pela Câmara de Gestão da Crise Hídrica, né, em 21, que de alguma forma reduziu, afetou o limite mínimo de vazão de Porto Primavera, né, mas que já foi restabelecida agora nesse último TRI. E apesar de todas as restrições, nós colocamos aí no gráfico da direita a comparação da geração de Porto Primavera versus a sua garantia física. Mesmo nos piores cenários de geração hidrelétrica que vimos, né, no ano de 2021, Porto Primavera ficou, né, com uma diferença entre a sua geração e a garantia física melhor do que a geração média do sistema. No quarto TRI de 21, por exemplo, foi 86%, e agora no quarto TRI de 22, nós geramos 93% da nossa garantia física. Né? O mesmo podemos observar para o ano. Em 21, geramos 85%, quando o GSF bateu 73%, e agora, nesse último TRI de 22, 87% contra os 77% que nós vimos aí no último quarto TRI. Okay? Então, desempenho positivo da geração hidrelétrica, partimos agora, então, para falar da geração eólica. Geração eólica que ela teve um desempenho muito positivo ao longo do ano. Neste último quarto TRI, né, muito relacionado a eventos de pluviometria acima da média, nós tivemos um quarto TRI com geração abaixo do esperado, mas como nós podemos observar aí, ao longo do ano de 22, ventos do Piauí gerou 2% acima do P90, ficando apenas 3% abaixo do P50. Vamos direto aqui para ventos do Araripe, que é outro projeto operacional ao longo de 22, né, que já era operacional em 22, ficou 2% abaixo do P90 e 8% abaixo do P50. Ventos do Araripe 3 sofreu ainda um pouco a restrição na subestação coletora, né, nos transformadores de subestação coletora, que impactou ainda um pouco o ano de 22. E os nossos dois projetos que entraram em operação ao longo de 22, que são ventos do Piauí 2 e 3, aqui existe, né, como os senhores bem sabem, né, o processo de entrada de operação, ele tem uma indisponibilidade um pouco maior do que a operação normal do parque, em função de ajustes para entrada de operação, mas mesmo com todos os ajustes, considerando a geração do período versus a sazonalidade do P90 e P50, em 2022, no período que eles estavam em operação, esses dois parques em conjunto geraram 8% acima da P90 e ficaram 6% abaixo da geração P50, sendo impactado aí muito mais pelo quarto TRI, quando os projetos já estavam praticamente quase operacionais na sua completude. Vamos lá agora para a discussão do desempenho desses parques, né, abrindo um pouco aí o detalhe em relação ao desempenho de cada um deles. A gente fala aqui só dos dois ativos que estavam 100% operacionais ao longo de 22, que é ventos do Piauí 1 e ventos do Araripe 3. Esse é um material novo que a gente traz aqui para a divulgação de resultados. Nós comparamos aqui na base 100 qual a geração esperada no P50 e como chegamos à geração realizada, alocando aí o impacto, né, o benefício, o ajuste, o positivo ou negativo, o impacto positivo ou negativo de cada uma dessas três variáveis. Uma primeira variável é o recurso eólico, a segunda variável é a performance do aerogerador, a disponibilidade do aerogerador, né, e a terceira variável aqui é a performance do sistema elétrico, que compreende o sistema 34,5 kV até o ponto de conexão à rede básica. Tá? A gente pode observar em ventos do Piauí 1,
O recurso eólico foi o maior ofensor durante o ano 2022, reduzindo a geração em 4,5%, porém, no que estava sob gestão da companhia, que é a performance da geradora e o sistema elétrico, vieram melhor do que os parâmetros de projeto, finalizando aí o ano com uma geração 96,6% em relação ao P50. Em Araripe 3, muito próximo aí o recurso, o impacto do recurso eólico, a performance do gerador melhora em 0,6%, e o que explica uma geração um pouco abaixo, um desempenho um pouco abaixo comparado com ventos do Piauí 1, é justamente a performance do sistema elétrico, como havíamos comentado, ainda impactado pela indisponibilidade do transformador no início ainda de 22. Okay? No slide seguinte, vamos falar um pouco aqui da comercialização. A nossa comercializadora, página 11, nossa comercializadora aqui atinge 3 gigawatts médios de energia comercializada até 24. Completamos aí, no final de 22, 765 clientes atendidos pela comercializadora, e já certificamos também ao longo do ano mais 95 mil créditos de carbono, que foram emitidos agora em 23, relacionados a 22. O perfil de contratação, como já visto nas divulgações anteriores, o perfil de contratação da Auren, um perfil muito positivo para o cenário atual. Estamos praticamente aí quase plenamente contratados de 23 a 25. Até 26, o nosso nível de contratação é de 91%, o que faz com que a companhia tenha uma razoável proteção a cenários de preços baixos, que é o cenário que estamos observando atualmente e vai perdurar pelo menos no curto prazo. E no longo prazo, a contratação do portfólio da companhia está em torno de 60%, no período seguinte, de 28 a 32. Agora, na seção do desempenho financeiro, vou passar aqui para o Mário Bertoncini, o Mário aqui que tem as boas notícias desse release aqui, que é realmente o lucro e o dividendo. Mário, por favor. Obrigado, Fábio. Indo para a página 13 do desempenho financeiro, a gente apresenta aqui receita e EBITDA. A receita no quarto TRI de 22, ela teve um decréscimo, mas ela é basicamente explicada na sua totalidade pelo volume de trading. No que tange à geração hidrelétrica, a receita no quarto TRI de 22 aumentou 12% em relação ao quarto TRI do ano anterior, a eólica também aumentou 18%. O trading, o volume esperado é menor, não necessariamente nas margens, mas o volume menor em virtude de um menor volume em megawatt, mas sobretudo na queda dos preços, que afeta, por óbvio, a receita de trading. No que tange ao EBITDA, encerramos, como o Fábio já mencionou, o EBITDA em 521 milhões de reais no quarto TRI de 22, com a margem EBITDA de 35% e um incremento importante em relação ao quarto TRI do ano anterior. Isso é muito ajudado pelo delta de geração hidrelétrica também. O delta de EBITDA da geração hidrelétrica entre esses dois trimestres evoluiu positivamente 146 milhões de reais e na geração eólica 92 milhões de reais. Basicamente, essa melhora do resultado se deve a uma melhor performance na equalização, na gestão do nosso balanço energético. Vale a pena ressaltar que, ao longo do quarto trimestre de 22, houve uma redução de 492 milhões de reais no custo com compra de energia, muito a ver com aquela melhora do GSF, já apontada pelo Fábio, e queda de preços, que nos ajudou nesse aspecto. Também recebemos dividendos maiores daquelas participações que temos em operações hidrelétricas. Ao longo do ano de 22, ano todo de 22, recebemos dividendos caixa de 235 milhões de reais, dos quais 128 milhões de reais, desses 235, se concentraram no último trimestre, no quarto TRI de 22. Esse não é o dividendo contábil ou de equivalência, esse é o dividendo efetivamente recebido em caixa e que a gente corretamente sensibiliza no EBITDA ajustado. Entramos em operação comercial, como já dito, de ventos do Piauí 2 e 3,
e VDP 2 e 3, nesse ramp-up do quarto TRI, já contribuiu com 18 milhões de reais para o EBITDA do quarto trimestre. Além disso, recebemos a indenização de ventos do Araripe 3 neste último trimestre, no valor de 93 milhões de reais. Indo para a página 14, a gente traz aqui as considerações a respeito da estrutura de capital atual da Auren. Encerramos o ano com uma alavancagem de 1,4 vezes dívida líquida e EBITDA. O perfil da nossa dívida bruta hoje, ele é basicamente, majoritariamente, BNDES, com 54%, e o restante, os outros 46%, em debêntures, em instrumentos de mercado. Atualmente, do ponto de vista de indexação desta dívida bruta, 2/3, 65%, estão atreladas ao IPCA, outros 25% em TJLP e 10% em CDI. A posição de caixa encerrada no ano é desses 3.400 que nós podemos ver no gráfico de barras do lado direito da página, e uma dívida totalmente alongada, sem qualquer pressão de curto ou médio prazo, 7,2 anos de prazo médio. Como já tem sido recorrente em outros trimestres e ano, o fluxo de caixa livre, o índice de conversão de caixa, ele é expressivo na Auren. Os números que nós trazemos de fluxo de caixa e conversão se referem ao ano todo de 2022, já é o ano fechado, os 12 meses, 68% do nosso EBITDA ajustado do ano, basicamente se transformou em fluxo de caixa operacional. E esse fluxo de caixa operacional que está aí, ele basicamente é o fluxo de caixa antes apenas de 3 eventos. Antes apenas do pagamento de principal de dívida, porque os juros já estão servidos antes, já está sensibilizado, deduzido no FCO, antes, portanto, do pagamento de principal de dívida, do CAPEX de expansão e dos dividendos apenas. Na sequência, na página 15, nós trazemos a visão do contencioso passivo. Eu vou começar pela parte de baixo da página, que é a evolução do trimestre. No quarto TRI de 22, nós, na soma do contencioso provável e do possível, nós reduzimos 326 milhões em movimentações, negociações e julgamentos, e nesse quarto TRI, em virtude de deflação do IGPM, sobretudo, a atualização monetária, que quase sempre é punitiva, ela já se reduz bastante, foi de apenas 6 milhões positivos no trimestre. De forma que nós encerramos, portanto, o ano com um valor total de provisionado, que é a parte rosa dessa barra, de 1.180 bi, e o possível em 1.600 bi. O que nós trazemos na parte de cima dessa página é para mostrar um pouco a evolução desse contencioso passivo. Boa parte dos senhores nos acompanharam nos últimos anos, é a evolução desse contencioso passivo desde dezembro de 18. Embora este contencioso passivo desta página, ele é o consolidado da Auren, nós sabemos que ele é, sobretudo, formado, na sua esmagadora maioria, formado pelo contencioso que assumimos na privatização da CESP. Portanto, quando assumimos a empresa em dezembro de 18, a soma do contencioso provável mais possível naquele momento era de 4,2 bilhões de reais, com a quebra tal como está nesse gráfico de pizza da esquerda superior. Passados 4 anos, em dezembro de 22 agora, esse provável e possível somados somam 2,8 bilhões de reais. Números nominais aqui, evolução nominal. De lá para cá, devo dizer que houve uma baixa bruta entre negociações e julgamentos, uma baixa bruta de 3,3 bilhões, desse provável mais possível, e uma correção monetária dos tribunais, ajustes, de 1,9 bi, que offsetados trazem para os 2,8 bi. Vale dizer que, para reduzir esses 3,3 bilhões de provável mais possível ao longo dos 4 anos, nós desembolsamos, entre acordos e julgados, 715 milhões de reais em 4 anos. Portanto, um pouquinho abaixo de 22% do valor baixado. Nós deixamos, como já foi amplamente comunicado no passado, nós deixamos de comunicar o remoto. Mas se tivéssemos incluído a evolução do remoto também nesse saldo de 4 anos, nós gastamos 7% do valor total baixado, provável, possível e remoto, na totalidade.
Hoje, temos um perfil de contencioso muito mais desconcentrado, muito mais pulverizado. Devo dizer que hoje as 10 principais ações do contencioso, elas somam 53% do saldo de provável mais possível, e não temos mais nenhuma ação neste contencioso que atinja 10% do contencioso total. Todas bem mais pulverizadas nesse aspecto. Volto a passar a palavra ao Fábio, para a sequência aqui e o encerramento dessa parte do call. Obrigado, Mário. Muito bem, falando agora um pouco da estratégia de crescimento, né? Além, obviamente, do destaque dentro do PI 2 e 3, que entrou em operação aí do nosso avanço nos nossos projetos solares, né? Sol do Jaíbe e Sol do Piauí, o destaque do trimestre foi a aquisição de participação na Flora Energia. Só recapitulando um pouco desse movimento de criação do ecossistema em torno da nossa atividade de comercialização, no final de 2021, nós fizemos uma aquisição, uma participação importante da Weichu. Weichu, uma empresa muito bem posicionada para a abertura de mercado livre, né, no core da companhia, que é a telemedição. Então, nós vimos aí um grande valor a se adicionar à nossa comercializadora, né, no mercado que está em ascensão, né, e com grandes oportunidades para o futuro. A segunda aquisição que fizemos de participação ao longo de 2022 foi da Aquarela, muito focado aqui em inteligência artificial e data analytics, com foco em otimização do portfólio da comercializadora, né, digitalização e automação de todo o processo de comercialização e criação de capacidade realmente para podermos estar preparados para atuar no mercado livre, cada vez mais pulverizado e onde os clientes têm necessidade de novos produtos, né, e muito mais flexibilidade no consumo de energia e também outros produtos que virão, né, junto com a energia elétrica. E aí a Flora é praticamente a nossa entrada indireta em geração distribuída. Então, estamos fazendo investimento aqui em ativos de geração distribuída, mas estamos fazendo investimento no marketplace de geração distribuída que conecta os consumidores cativos, né, das distribuidoras a geradores, né, de geração distribuída. Também como uma iniciativa aqui de aumentar a capilaridade, né, e amplitude aqui da atuação da nossa atividade de comercialização. Muito bem. No slide seguinte, como já é um pouco da nossa tradição aqui, falar em meio ambiente, aspectos sociais e de governança, já trouxemos aqui para os senhores iniciativas, né, em valorização da educação, iniciativas em governança, e hoje nós trazemos aqui um pouco da nossa atuação ambiental, né? A Auren participa da preservação de maciços florestais em várias regiões aqui do Brasil, né? Destaque aqui, né, na região dos nossos parques eólicos, nós temos uma reserva de Exu com 240 hectares de caatinga, somos responsáveis pela preservação dessa área. Também aqui na área das nossas hidrelétricas, né, perto de Porto Primavera, nós temos lá a nossa reserva particular de Cisalpina, mais 3,8 mil hectares de Mata Atlântica e Cerrado, e aqui um primeiro projeto, né, que a Auren participou da fundação desse projeto, a maior reserva privada de Mata Atlântica do Brasil, localizado aqui a 70 quilômetros de São Paulo, que é o Legado das Águas, que conta aí com uma área de 31 mil hectares de Mata Atlântica totalmente preservada. E somos também aí parceiros na criação e na manutenção também dessas áreas. Então, um pouco aí da nossa atuação do lado ambiental, né, além de todas as obrigações que temos, né, na atividade de geração, também aqui o que estamos adicionando aqui, né, a nossa atividade do dia a dia com preservação dessas áreas importantes aí de Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga. Vamos para as considerações finais. E os destaques desse trimestre. Continuamos aí na nossa gestão bastante intensa do nosso balanço energético, com uma situação confortável em relação ao cenário atual de preço, como havíamos comentado, a energia praticamente totalmente vendida nos próximos 3 anos, o que reduz bastante a volatilidade dos nossos resultados, dado que não temos grandes posições a serem liquidadas, né, num cenário onde a hidrologia está bastante favorável, com queda de preços. Segundo item aqui também, que nos deixa bastante orgulhosos, nós concluímos a construção de ventos do PI 2 e 3,
como comentamos, dentro do prazo e dentro do orçamento, com uma pandemia no meio da construção, mas felizmente conseguimos atender o nosso objetivo aqui de construir esses 2 parques que já começaram aí, mesmo no período aí de ramp-up aí, com uma geração acima do P90. Iniciamos a construção, né, de Sol do Jaíba e Sol do Piauí, como comentamos também, todos os contratos já firmados ao longo do último trimestre, então já contratamos todos os serviços e equipamentos necessários para a construção desses 2 projetos, que começam a entrar em operação no final desse ano, mas a grande ramp-up aí ao longo de 2024. O destaque do trimestre, eu acho que um momento histórico para a companhia, né, conclusão, né, da negociação para recebimento do contencioso ou, né, do valor incontroverso de 3 Irmãos. Como havia dito, essa era uma disputa há mais de uma década, né, que a companhia conseguiu de forma exitosa, né, chegar a um bom termo ao final do ano passado, com recebimento agora a partir de outubro desse ano, em 84 parcelas ao longo de 7 anos. E, como sempre aqui, né, equilíbrio entre alocação de capital e conciliação do pagamento de dividendos, com esse dividendo de R$ 1,50 aqui que o Mário anunciou aqui, explicou para nós, né, e ainda mantendo espaço de crescimento. A companhia continua, né, muito engajada em expandir a sua capacidade de geração, expandir sua atividade de comercialização, né, mas muito alinhada e, como os senhores bem sabem, muita disciplina de capital, né, e muito foco, né, no retorno aos acionistas, no retorno que os acionistas desejam que a companhia atinja. Ok? Muito bem, essas são as informações, era o que gostaríamos de ter apresentado às senhoras e senhores. Estamos aqui agora à disposição para as perguntas, responder as eventuais perguntas que as senhoras e senhores tenham. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão reação e em seguida clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem da senhora Carolina Carneiro, do Credit Suisse. Carolina, seu microfone está liberado. Bom dia a todos, obrigada pelo call. 2 perguntas. A primeira sobre ambiente de contratação. A gente viu nesse trimestre o balanço energético de vocês para o período de 23 até 25, vocês tiveram um leve aumento no percentual de energia comercializada, né? Deu para reparar também aqui uma pequena queda nos preços de energia. Então, se vocês puderem comentar um pouquinho como é que anda a comercializadora, o fechamento de PPAs. E a segunda pergunta, justamente sobre a alocação de capital que vocês acabaram de comentar, até com resolvendo o recebível de 3 Irmãos, acho que fica mais claro ainda que vocês têm espaço para tanto crescer quanto pagar dividendos. O que seria foco para vocês, né, dado que o ambiente do segmento de geração ainda parece um pouco desafiador, não sei se todos os deals possíveis de M&A para geração são tão interessantes, se vocês de fato não estariam olhando, por exemplo, para uma possível participação no leilão de transmissão, ou se o foco seria mesmo desenvolver o pipeline de renováveis de vocês. Obrigada. Carol, obrigado pela pergunta. Eu vou de trás para frente aqui, depois eu vou até pedir para o Raul, né, nosso vice-presidente de comercialização, dar mais detalhes sobre o ambiente de contratação. A nossa estratégia continua a mesma com relação ao crescimento, né, a despeito de realmente o ambiente de M&A está desafiador, mas nós entendemos que esse é um ambiente que ele tem mudado, né, com uma certa significância nos últimos meses em função, né, do cenário que a gente tem visto pela frente. Então, continuamos empenhados, né, em crescimento tanto de forma inorgânica, com a aquisição de ativos, continuamos também empenhados no desenvolvimento dos nossos projetos Greenfield. Nesse momento, nós estamos naquela fase de construção, mas já começamos também a olhar eventuais oportunidades em novos projetos Greenfield, mas hoje o foco da companhia está
eminentemente relacionado a esse período, pelo menos no próximo mês da construção, né? E transmissão, nós não temos nenhuma decisão tomada em relação ao leilão de transmissão. A nossa sensibilidade em relação a esse leilão, ele tem condições diferentes dos leilões anteriores pelo volume de investimento, né, então de 25 bi para esse primeiro leilão, né, ao todo nos dois, estima-se que sejam 50 bilhões de reais, com volume bastante expressivo, né, a gente acredita com lotes também de valor unitário de investimento também expressivos, né, ele é um leilão do ponto de vista de atratividade para nós aqui, maior do que os leilões anteriores, tá? Mas ainda não temos nenhuma decisão tomada em relação à participação desse próximo leilão de transmissão. Okay? Eu vou passar aqui para o Raul, então, para ele falar um pouco de ambiente de contratação. Okay? Oi, Carol. Pessoal, bom dia, tudo bem? Obrigado pela pergunta aí, Carol. Acho que no ambiente de comercialização, a gente, do ponto de vista estrutural, né, a gente acho que está bem tranquilo. Essa decisão de deixar o portfólio praticamente zerado, né, do ponto de vista estrutural, ela vem desde o final de 21, sendo executada ao longo de 22. Então, em relação a essa parte mais estrutural, deu a tranquilidade para a gente trabalhar o balanço de uma forma, né, que criasse valor. E o que está acontecendo agora no ambiente de contratação, dados os preços baixos, né, e vocês acompanharam a queda dos preços, o que vem acontecendo é que tem um movimento, sim, de clientes finais, consumidores, fechando energia, aproveitando essa baixa de preços aí. Sejam clientes médios, grandes, e a migração, né, o crescimento do Mercado Livre também, a partir da abertura de janeiro de 24, vem acelerando. Então, a gente vem vendendo energia para esses clientes, vem alongando alguns contratos também, e sempre fechando posição ali, né, para poder você capturar alguma margem, não é uma margem muito relevante, mas é uma margem que ajuda a companhia, e vai trazendo volume e base de clientes para a companhia. Então, acho que a estratégia agora e o ambiente é propício para o consumidor, né? E a gente vem com tranquilidade trabalhando e vendendo essa energia e recomprando, né, para que o balanço fique como está, né? Pelo menos nos próximos 2, 3 anos aí. Tá certo, pessoal. Muito obrigada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Henrique Peretti, da JP Morgan. Henrique, seu microfone está liberado. Olá, bom dia a todos. Mário e Fábio, eu tenho uma pergunta sobre os dividendos, né, e Três Irmãos. Eu queria saber se, para você pagar a segunda tranche, né, de 1,5 bi, seria necessário, de fato, ter realizado já a securitização dos recebíveis de Três Irmãos? Qual seria o timing dessa operação e qual é a ordem de custo que vocês estão enxergando nesse momento? Obrigado. Henrique, obrigado pela pergunta. Dentro do nosso cronograma, fará sentido, sim, ao longo do ano, fazer a antecipação dos recebíveis de Três Irmãos. Essa a gente trabalha como uma possibilidade real, até para fazer conta e dar conta do investimento em CAPEX e também buscarmos a viabilização da segunda tranche do dividendo. Do ponto de vista de custos, o mercado, me permita não mencionar nesse momento, Henrique, a gente vem analisando alternativas, a gente vem em conversas já com alguns agentes, me permita não comentar o custo, para a gente não setar expectativas erradas aqui, mas a gente já vem, inclusive, conversando com alguns agentes. Mas não tem ainda um timing para completar a operação, segundo trimestre, terceiro trimestre, isso ainda está em aberto? Eu acho que é uma operação para a gente viabilizar ali até meados do ano. Correto. Tá certo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Júlia Zaniolo, do Santander. Júlia, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Acho que do nosso lado, a dúvida aqui é mais em relação ao custo. Acabaram tendo alguns efeitos não recorrentes no trimestre, a gente teve um pouco de dificuldade de entender o que é custo gerenciável recorrente da empresa. E aí, assim, excluindo o custo de transmissão e compra de energia, o que vocês acham que é um nível recorrente da Auren para os próximos anos? Tá. Júlia, obrigado pela questão. De fato, quando você analisa isoladamente o quarto trimestre, e você vai lá no segmentado da holding,
Só lembrando, né, que aquilo ali, na holding, a gente segmenta as despesas do corporativo da Auren, mas também estão ali as despesas com projetos, né? Basicamente, quando você olha o recorrente do quarto trimestre, ele teve um incremento de 13% nominal, Júlia, em relação ao quarto trimestre de 21, onde grande parte desses 13% se deve à inflação, a correção monetária por inflação. Eu acho que esses níveis do quarto TRI, nesse aspecto dos 13%, eu acho que é uma boa proxy para as despesas como um todo. Eu exceto dessas despesas, né, Júlia, o desenvolvimento de projetos, porque daí eles respeitam uma dinâmica própria, né? Uhum. Não, ficou claro, obrigada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Travitsky, do Safra. Daniel, seu microfone está liberado. Oi, pessoal, tudo bem? Eu queria que vocês puderem comentar um pouquinho sobre o que vocês estão vendo nível de CAPEX desses projetos que vocês estão desenvolvendo, para a gente ter uma ideia de como que está a curva, né, de custos e como que vocês estão posicionados aí nessa frente. Obrigado. Oi, Daniel. Com relação ao CAPEX do projeto do Sol do Jaíba e do híbrido, o CAPEX, você talvez se recorde que em novembro passado, a gente, quando anunciamos a aprovação desses projetos, a gente deu uma indicação para o mercado do que deveria ser o CAPEX total. Naquele momento, a gente anunciou um CAPEX total de R$ 2.250 para os dois projetos juntos. 2 bi para o Jaíba, 250 milhões de reais para o projeto híbrido, que é o menor. De lá para cá, a gente já fez a contratação praticamente da totalidade desses projetos, seja dos painéis solares, sejam dos serviços, sejam dos demais equipamentos, materiais, e a contratação, basicamente, está absolutamente aderente ao CAPEX dos 2.250 mencionados anteriormente, né? Então, vem muito aderente com relação a esse CAPEX, Daniel. Se você compara isso, Jaíba mais híbrido, são CAPEX muito competitivos. Em Jaíba, nós estamos falando basicamente de um CAPEX de 3,2 milhões de reais por megawatt. Isso nos coloca ali, basicamente, em primeiro quartil, hoje, do ponto de vista de empreendimento solar no Brasil. Excelente. Se eu puder fazer um complemento, como que é a sua visão em relação assim, a gente tem muitos projetos, né, sendo desenvolvidos, e a perspectiva é que tenha cada vez mais, né, projetos a serem desenvolvidos para frente. Como que você enxerga, enfim, a possibilidade de revisão desses contratos que vocês fecharam em CAPEX, olhando para frente? Tem uma possibilidade disso acontecer? Não? Como que funciona? Bom, deixa eu só complementar aqui. Daniel, revisão dos contratos que nós já temos, acho muito pouco provável. Nós temos, na verdade, isso também nunca ocorreu com a gente aqui, do ponto de vista de revisão de contratos já firmados para a construção e já estão, inclusive, as empresas engajadas na construção. Nós vemos, na verdade, pela frente, né, havia uma expectativa, usar uma palavra aqui mais pesada, uma enxurrada de projetos entrando em operação pela frente, que era a preocupação do mercado em relação a uma expansão da sobreoferta ainda maior, né, considerando que estava sendo otorgado pela ANEEL. O que nós observamos hoje é que, pelas condições de mercado, muitos desses projetos terão mais dificuldade para avançarem, e também pelo tema da restrição de conexão, né? Muitos enfrentam restrição para conectar no grid. Então, não vemos um cenário onde há uma competição exacerbada em relação ao recurso para a construção dos projetos onde nós atuamos, né? No segmento solar, né, nós não vemos. Por exemplo, o próprio tema do painel, que no passado foi bastante discutido, né, em termos de logística por conta da pandemia, esses temas, por exemplo, do nosso ponto de vista, já está sanado, né? A gente não observa mais nenhuma restrição em relação ao recebimento ou qualquer oscilação de custo, tá? Então, como o Mário comentou, dentro do que nós contratamos, esse é um bom sinal
em relação à estabilidade da indústria, que nós prevíamos um nível de CAPEX e quando nós fomos para o mercado, contratamos dentro do nível previsto. Então, sem nenhuma anormalidade nesse processo, também não vemos à frente nenhuma anormalidade na cadeia de suprimento para os projetos que a gente está desenvolvendo. Excelente, muito obrigado. Okay. Gostaria de agradecer novamente, senhoras e senhores, por ter dedicado tempo aqui à nossa conferência de resultados. Para nós, essa é uma divulgação bastante emblemática, né? Estamos felizes por poder divulgar aqui, né, o resultado final da solução do contencioso ativo relacionado à usina Três Irmãos, né, com pagamento de dividendo de R$ 1,50 por ação, né, e eu acho que isso é um prêmio para aqueles investidores que acompanharam a companhia e acreditaram na capacidade da companhia de resolver problemas, e a gente fica muito feliz por esse problema, que era talvez um dos maiores riscos que a companhia tinha à frente, um problema resolvido, né, e praticamente esse risco já totalmente mitigado. Então, reitero aqui agradecimento a todos, né, tenham aí um bom fim de semana, né, e um bom carnaval. Obrigado. Aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Auren e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas.